de estar trazendo esse bate-papo aí para nós, que somos os diretores que estão começando aqui na PEI. O Cristina Fittipaldi é uma escola que já está há bastante tempo, mas eu sou uma nova diretora, né, de PEI. Eu, inclusive, já participei uma vez aqui no Cristina com você, Guzo, de uma formação, foi bastante bacana, interessante, a Rúbia que havia me convidado, e foi excelente para mim, é sempre um aprendizado muito grande estar com você, e essas coisas pontuais, né, essas situações pontuais que a gente precisa mesmo para trabalhar na PEI, é de muita importância. Eu acho que os diretores que estão começando agora, desde o ano passado, né, 2020, que tem essa dificuldade, porque, querendo ou não, ano passado ficou tudo muito parado, e as formações acabaram não acontecendo como deveriam ter acontecido por causa de toda essa situação. Então, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui no Cristina Fittipaldi, quero agregar, logicamente que a escola é uma escola que caminha bem já, mas, logicamente, eu de fora quero trazer um pouquinho do meu olhar para cá, acrescentar e continuar um trabalho de excelência que temos aqui. E sempre contando com você, que eu sei que você é um parceiro extremamente importante aqui para nós, tá bom? Eu passo a palavra, obrigado pela participação de todos aí, e agora é com você, Guzo, muito obrigada. Obrigado, Fabiola, obrigado, Rosângela, pelas palavras, e obrigado sempre, né, Elia? Muito obrigado pela colaboração e pelas ajudas aí que acontecem de ambas as partes, né, ou de todas as partes, né, todo mundo se ajuda, né. Estou preparando alguns materiais, eu peço para ela, me mandam algumas coisas aí que eu estou precisando, né, então, sempre é uma troca, né. Antes de começar, eu gostaria de falar, a Elia já falou um pouquinho, que esses encontros que a gente tem com a Cristina Fittipaldi, ela é patrocinada, apoiada pelo Instituto Realiza Brasil, tá? O Instituto Realiza Brasil é um instituto que a gente fez entre amigos faz uns 2 anos, tá? Entre 10 amigos empresários, né? E todos nós temos alguma iniciativa com a educação. Então, aí a gente resolveu, eu ajudei nessa construção do Instituto Realiza Brasil, que ele fica em São Bernardo, mas o foco é nas escolas públicas do estado, da região do ABC. Mas a gente já está estendendo mais essa abrangência aí para o interior e para São Paulo também, né? Então, o Instituto Realiza Brasil, ele tem uma parceria com a escola Cristina Fittipaldi, Santo André, com a escola Celso Gama, Santo André, Baeta Neves, São Bernardo, e Robert Kennedy, também em São Bernardo. E também tem uma parceria especial com a Diretoria de Ensino de São Bernardo, lá com a Vanderlete, tá? Com a turminha dela lá, com a Esther, com o Goretti, né? Então, a gente faz esses trabalhos aqui na região de Santo André e São Bernardo, e juntamente com a diretoria de São Bernardo também, tá? E depois vocês podem conversar lá com a Assunta, que é a diretora lá da Escola Celso Gama, a gente também está programando, o mais breve possível, uma reunião assim com eles também, que vocês podem compartilhar. A gente ela vai estar falando com vocês e convidando vocês também, tá? E lá parece que eles querem um trabalho mais focado para tutoria, né? Então, seria alguma coisa mais focal, né? Um item ou 2 itens que a gente vai tratar, tá? Então, quero agradecer ao Instituto Realiza Brasil por essa oportunidade, que nos ajuda bastante nesse trabalho aqui com as escolas do ABC, tá? E vocês conversaram, acho que essa semana, né, e pediram para que a gente falasse um pouquinho do quadrado de cada um, tá? Sempre é importante isso, em todas as lives que a gente já fez, sempre é importante a gente trabalhar, porque o quadrado de cada um é o segundo segredo do programa Ensino Integral, né? Tá? Então, tem uma live, tem um vídeo lá no YouTube, né, Guzo Consultoria, que fala dos 5 segredos, tá? E o primeiro segredo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, e tem até os 5 segredos, né? Então, vamos começar? Posso compartilhar aqui, né, Elia? Pode sim, Guzo. Oi. Eu vou compartilhar aqui um material, tá? Do quadrado de cada um, tá? Está aparecendo, tá ok. Tá aparecendo já? Já. Então, deixa eu ir lá para cima.
Mas antes de falar do quadrado de cada um, pessoal, é importante, principalmente porque a gente está dedicando esse encontro de hoje para as escolas novas, né? É isso, né, Hélia? Sim, para as escolas que ingressaram 2020 e 2021. É isso, Tá né, bom? Fabiola? Que a gente está... Então, é um assunto que sempre a gente está retomando, sempre está falando, e o interessante é o que a Hélia falou, bem rapidinho, ela falou assim, toda vez que o Guzo vem aqui na escola, ele até fala a mesma coisa, né? Muitas coisas eu repito, e cada vez que a gente fala, a escola entende um pouquinho diferente, tá? Isso é um processo natural que acontece nas escolas do ensino integral, né? E tem escolas que eu fico lá 2 anos, e aí a gente aborda um assunto, e fala, Guzo, mas isso é isso, é isso que eu entendi? Eu falei, poxa, mas eu estou entendendo diferente, mas se você lembrar, eu falo isso já desde o primeiro dia que eu estive aqui, né? Então, o programa Ensino Integral é isso, pessoal, quer dizer, é que nem aquele livro Pequeno Príncipe, né? A gente lê uma vez, lê depois e vê diferente, né? Cada vez que a gente lê, a gente interpreta diferente. E eu digo que no programa Ensino Integral, cada vez mais você vai se aprofundando mais, né? No ensino integral. Então, é um processo repetitivo, reprodutivo, mas cada vez mais a gente vai se aprofundando, né? Então, mas antes de falar do quadrado de cada um que vocês pediram, é importante a gente olhar a escola do ensino integral, o programa Ensino Integral, em uma página, né? Porque essa, eu acho que é uma das principais dificuldades que o educador tem. Por quê? Porque ele... Não é que eu acho, pessoal, isso é conceitual, isso é um embasamento, né? A gente precisa entender o todo, né, de uma forma simples e objetiva, para que depois a gente entenda as partes, né? E no programa Ensino Integral, a gente vê bastante isso desde 2012, tá, pessoal? Se fala de tutoria, se fala disso, se fala daquilo, programa de ação, guia de aprendizagem, mas não se faz o alinhamento entre essas metodologias, esses documentos e esses instrumentos, entendeu? Então, lá em 2012 que a gente construiu esse banner, né? Tá? Está um pouquinho diferente, mas de 2012, mas ele é a mesma coisa, tá? Então, esse banner, ele representa o programa Ensino Integral em uma página, tá? Então, antes de a gente falar do quadrado de cada um, vamos falar do que a escola Ensino Integral é, tá? E de uma forma bastante simples e bastante objetiva, tá? Nesses quadrados, nesses ingredientes aqui internos, né, que a gente vê, principalmente em azul, só a parte de baixo aí que está transparente, né? São os ingredientes do PEI, né? Tudo que tem no PEI está aí, ó. Tudo. Tudo que tem no PEI estão nesses quadrados, tá? E também é importante ressaltar que aí esses retângulos, ou esses quadrados transparentes, representam as interações que existem entre esses componentes, que existem entre funções, que existem entre metodologias, que existem entre documentos, tá? Então, esse quadrado transparente significa as interações entre, por exemplo, autonomia, autônomo, competente, solidário, que os três juntos se formam o jovem protagonista, tá? Aí, na parte de baixo, a excelência nas aulas da Base Nacional Comum, com as interações com projeto de vida e tutoria, etc. E interações é o terceiro segredo do PEI. E é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? O principal objetivo do programa Ensino Integral é transformar o nosso aluno em um jovem protagonista, para que ele seja autônomo, competente e solidário, tá? E é importante falar que a somatória ou a interação entre essas três grandezas, autonomia, competência e solidariedade, é que se transforma o jovem em jovem protagonista, tá? Agora, um aluno que é exclusivamente autônomo, normalmente ele pode ser egoísta, né? Um aluno que exclusivamente é competente, ele normalmente é arrogante, tá? E um menino que exclusivamente é solidário, ele é aquele menino que quer ajudar todo mundo, quer fazer, né, quer fazer tudo, mas ele não sabe fazer. Então, o menino exclusivamente solidário, ele é aquele cara que
é o bobão na turma, né? Não sabe fazer nada, não sabe se virar sozinho e quer ajudar todo mundo. Então, isoladamente, cada uma dessas características não é bom. Não é boa cada uma delas, né? Agora, a interação entre essas três, fantástico. Aí você transforma o aluno em jovem protagonista, tá? Agora, a primeira coisa que a escola precisa trabalhar, e não trabalhar, tem que sempre trabalhar as três coisas, mas o primeiro desafio que o aluno precisa ser superado com a ajuda dos educadores é a sua autonomia. O aluno tem que saber se virar sozinho. Desculpa, vou repetir. Temos que trabalhar sempre essas três coisas, mas o primeiro desafio que o aluno precisa superar é e conquistar sua autonomia. Saber se virar sozinho, porque a partir do momento que ele começa a se virar sozinho, ele começa a virar um aluno competente, saber fazer as atividades da escola, tá? Então, primeiro ele tem que ser autônomo, depois ele precisa ser competente e depois ser solidário, tá? Saber que ajudar as pessoas vale a pena, porque toda vez que eu ajudo as pessoas, seja meu colega, aluno, seja o professor, eu me transformo num indivíduo e num aluno melhor, numa pessoa melhor, tá? Agora, de novo, a gente precisa trabalhar esses quatro ingredientes, esses três ingredientes. Mas os desafios que o aluno precisa superar seguem essa sequência, tá? Então, esse é o principal objetivo do programa. Guzo, só um minutinho. Ô, Robert, fecha o seu microfone, por favor, que ele está ligado. Ele está falando, está ouvindo. Então, esse é o principal objetivo do programa Ensino Integral. Agora, para se atingir esse grande objetivo, você precisa trabalhar pela base, precisa começar a trabalhar pela base, tá? E aqui, o que é essa base? Os princípios e premissas, tá? Os princípios e premissas, a gente pode falar um pouquinho deles, tá? Pedagogia da presença, educação interdimensional, protagonismo, né? E 4 pilares da educação, né? Os princípios. E as premissas, a gente pode entrar em detalhes mais tarde, tá? Então, esse é o primeiro segredo, porque se a gente tiver essa base, né, os alunos praticando os 4 pilares, professores também, etc., caramba, tudo de bom acontece na escola. Eu sempre falo, se a gente se basear nos 4 pilares da educação, não se esquecendo dos demais, mas se a gente tiver a escola praticando os 4 pilares da educação, meu Deus do céu, tudo de bom acontece na escola. Agora, por outro lado, se você não tem os 4 pilares da educação acontecendo na escola, a escola tem muitos problemas. Tem indisciplina, né? Tem desorganização, tá? E etc. Agora, é uma das principais coisas que a escola, que o diretor principalmente, precisa começar um trabalho de imediato para que se pratique os 4 pilares da educação na escola e pedagogia da presença, educação interdimensional e etc. Tá? Agora, vamos fazer um exercício rápido aqui e analisar as relações causa e efeito. O que é essa relação causa e efeito? Alguma coisa precisa acontecer primeiro para outra acontecer, tá? Então, nesta lógica que a gente vai mostrar agora, tem uma relação causa e efeito fortíssima, tá? É isso que sustenta o programa, tá? É essa relação causa e efeito que existe entre as partes, tá? Então, na parte de baixo, como a gente já falou, a gente precisa ter educadores e alunos com atitudes e comportamentos sustentados pelos princípios e premissas do PEI. Só repetindo o que a gente já falou. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter, depois disso, a gente vai ter que ter educadores e alunos com relacionamentos positivos, com confiança e afinidade. Relacionamento positivo, não necessariamente no começo, é fácil. Isso é difícil. No começo, por quê? Porque, caramba, a gente veio de uma escola que a gente ia lá, ficava lá 2 horas e ia embora. Agora você está numa escola que você fica 8 horas, 9 horas todos os dias. Alô? Né? Então, você precisa ter relacionamentos positivos, que necessariamente no início não é fácil, por meio de confiança e afinidade. Alô? Confiança é acreditar. E afinidade é gostar. Não é todo mundo que você confia que você gosta. Não é todo mundo que você gosta que você confia. Mas a partir do momento que você tem confiança e afinidade nos relacionamentos, na escola, você tem das pessoas comprometimento e fidelidade. Tá? Isso é um item importante. Tá?
Ainda na base, a gente precisa ter educadores competentes e motivados. Tá? Competentes é saber fazer as coisas. Motivado é querer fazer as coisas. E outra vez, não adianta, ou melhor, se você tem competência e tem motivação, tudo de bom acontece na escola. Agora, não adianta ser competente e não querer fazer. Não adianta querer fazer sem saber fazer. Tá? Então, por isso que competência e motivação precisam andar de braços dados aí, tá? Fazendo tudo isso, somente esses 3 pontos, você constitui a base do programa Ensino Integral, né? E você tendo essa base funcionando, você juntando aí as aulas regulares, as aulas de nivelamento, aulas de OEI, as aulas eletivas, você tem as aulas da Base Nacional Comum, tá? Então, estas aulas, elas precisam ser divertidas, elas precisam ser interessantes e também precisam ser difíceis. Por quê? Porque aprender não é fácil. Então, aí, nesse segundo degrau, né, do programa Ensino Integral, você tem as aulas da Base Nacional Comum, que são as 4 aulas, tá? A partir do momento que você tem essas 4 aulas funcionando bem, você vai para o outro degrau, que você tem um aluno com o seu projeto de vida, né, se compromete a estudar e busca excelência acadêmica com a ajuda principalmente do tutor e dos professores, claro, né? Então, aí você tem tem as aulas da Base Nacional Comum, que são as 4, e as aulas de PV e também a tutoria. E aí, você tem a interação entre esses ingredientes aí nesse degrau, tá? A partir do momento que você tem também excelência acadêmica e o projeto de vida e a ajuda do tutor, o que acontece consequentemente? O aluno se torna autônomo, competente e solidário. É uma consequência, é uma relação causa e efeito, né? E se torna um jovem protagonista e, consequentemente, continuará os estudos, estará preparado para a vida e vai buscar o seu projeto de vida, né? Então, pessoal, esse é o Programa Ensino Integral, a escola do Programa Ensino Integral, em uma página, tá, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta por enquanto aí, Hélia? Para a gente ir agora para os quadrados? Não, por enquanto não. Não? Não, ainda não. Então, pessoal, esse exemplo aí, tem vários vídeos lá no YouTube, Guzo Consultoria, tá? Que fala, né, a escola em uma página, isso daqui está mais atualizado, tá? Depois esse PowerPoint eu passo para vocês depois, tá? Todo mundo pode ter lá, vou mandar para a Hélia e para a Fabiola, e eles distribuem para vocês, tá? Por quê? Porque é importante ter essa ideia, pessoal. Essa apresentação do Programa Ensino Integral em uma página, você pode apresentar para os pais de alunos, para eles entenderem o que você vai fazer na escola em uma página. Isso aqui dá para falar em 3 minutos, como eu falei, dá para falar em 40 horas, tá? Mas é importante que a gente entenda o todo, tá? E para depois a gente entender as partes. Tá? Não adianta falar só de nivelamento se você não sabe o que nivelamento representa ali naquele miolo, né? Tá? Não adianta falar de projeto de vida sem falar das interações que projeto de vida tem que ter com tutoria, por exemplo, né? E etc, tá? Então, esse material é muito importante para que todo mundo da escola, os alunos e os pais, saibam do que é a escola ensino integral, de uma forma simples e objetiva, tá? Vamos falar, então, dos quadrados de cada um da escola. Eu vou falar também bastante rapidamente, mas é um assunto que sempre temos que revisitar, tá? Então, o principal quadrado e os demais principais quadrados. Está em vermelho aí o primeiro principal. E o primeiro principal e também o principal quadrado, né? Porque a escola sempre tem dificuldade disso, né? Muitas escolas ainda têm muitas dificuldades nisso. Qual é o principal quadrado? Aí o pessoal começa a falar, não, o principal é um só. Pessoal, o principal é um só. Principais podem até ter 6, mas normalmente, em média, é 3. Tá? Mas no programa Ensino Integral, há 6 principais quadrados do educador. E já falo logo de cara, esses 6 quadrados são iguais para todos da escola. Para o professor até o diretor. Esses 6 quadrados são iguais
para todos os educadores da escola PEI. Se alguém quiser conversar e quer acrescentar mais um quadrado, a gente pode conversar, mas eu acho que não precisa. Tá? Essa é uma experiência que a gente já vem trazendo já de quase 10 anos de ensino integral, né? E isso aí está muito alinhado com a legislação, e temos 6 quadrados nas nossas atribuições como sendo os principais. E o primeiro qual é, né? Que a gente vai ver agora, tá? Então, o primeiro segredo, a gente já falou, né? O primeiro segredo são os princípios e premissas. O primeiro segredo é princípios e premissas, é gestão de pessoas, tá? Agora, o segundo segredo do PEI é o quadrado de cada um, pessoal. Tá? Isso a gente fala desde 2012, pessoal. Desde 2012. O segundo segredo são os quadrados de cada um. E o terceiro segredo, a gente vai falar um pouquinho, tá? Bem rapidamente, que são os alinhamentos verticais e horizontais, tá? Verticais, de baixo para cima, de cima para baixo. Horizontais, entre professores, entre PCAs, entre PCG e vice-diretor, né? E as interações, né? Que acontece, quer dizer, todos os alinhamentos, tem lá um vídeo também no YouTube, tá, pessoal? Os alinhamentos verticais e horizontais têm interface ou interfaces e interações. Interface, pessoal, é quando uma coisa encosta na outra, uma metodologia, uma função encosta na outra, e há uma troca de coisas, né? Ó, isso aqui, agora você continua. Quer dizer, houve uma interface, houve uma troca de atividades, uma troca de documentos, uma troca de informações, tá? Só uma troca. E, normalmente, também, após uma interface, tem uma interação. O que é interação? Interação é quando, logo após a interface, eu e você, nós precisamos fazer algumas coisas juntos para que a gente continue fazendo o meu trabalho e você o seu. Então, a interação vem depois de uma interface e a gente precisa fazer algo junto, tá? Para que a gente consiga fazer a minha parte, eu fazer a minha e você a sua. Agora, toda interação culmina nos combinados. Se eu trabalho um pouquinho com você, aí, tá bom, o que você vai fazer, o que eu vou fazer, o que nós não vamos fazer e o que eu e você não faremos, né? Quer dizer, toda interação culmina num combinado. Tem lá, de novo, 4, 5 vídeos sobre combinados lá, né, no YouTube, tá? Tem lá o combinado numa escola excelente, tem os combinados numa escola boa e um combinado numa escola difícil que está começando, tá? É importante vocês verem esses vídeos lá, tá? De novo, toda vez que tem uma interação, tem que ter combinado, tá? E a gente vai falar rapidamente sobre esses pontos aqui. Então, vamos utilizar o professor da Base Nacional Comum como referência para a gente falar dos quadrados de cada um, tá? E o professor da Base Nacional Comum, pessoal, é o professor das aulas regulares, das aulas de nivelamento, aulas de OE e aulas eletivas. Então, as aulas da Base Nacional Comum são essas 4 aulas, tá? O primeiro quadrado do professor da Base Nacional Comum e o principal quadrado do professor da Base Nacional Comum é gestão em sala de aula. O que é gestão em sala de aula? Nada mais é do que gestão de pessoas, tá? De novo, eu vou falar de novo. O que é gestão em sala de aula? É o professor aplicar os princípios e as premissas do PEI. Tá? Tá? É também o professor praticando os 4 pilares, que eu já falei. É o professor e os alunos com relacionamentos positivos, que eu já falei. E educadores competentes e motivados, atendendo as premissas. Tá? Então, gestão em sala de aula é isso, pessoal. Não vamos falar de indicadores por enquanto, nós vamos falar só do quadrado de cada um, mas tem que ter indicador de gestão em sala de aula, tá? Agora, se isso acontece na escola, pessoal, esse primeiro quadrado do professor da Base Nacional Comum, que eu já falei, que é o mesmo quadrado do diretor, porque
O professor tem que garantir isso na sala de aula, o diretor tem que garantir isso na escola. O que é garantir isso na escola? Garantir princípios, premissas, relacionamentos positivos e competência e motivação. Então, o professor tem isso para atuar nisso na sua sala de aula e nos outros ambientes escolares, da escola, claro, mas o diretor tem que fazer isso na escola. O segundo quadrado do professor da Base Nacional Comum é ele cumprir o currículo nas aulas da Base Nacional Comum, cumprir o currículo nas aulas regulares, no nivelamento, em OE e eletivas. O terceiro quadrado é o aluno aprender o currículo das aulas da Base Nacional Comum. E é muito diferente de ensinar o currículo. É o aluno aprender, não é, e é muito diferente de ensinar o currículo, tá? Então, aí tem que ter indicador que o aluno aprendeu cada habilidade ensinada em cada uma das 4 aulas da Base Nacional Comum. Esses são os 3 principais quadrados do professor da Base Nacional Comum. Pessoal, se a gente conseguir fazer isso na escola, a escola evolui muito, 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 tá? Agora, vamos para o quarto quadrado. O quarto quadrado é o quadrado grandão aí, o transparente, que tem o quê? As interações entre as aulas da Base Nacional Comum. Tá? É as interações entre as aulas regulares, nivelamento, OE e eletivas. Eu vou dar um exemplo aí. Tá? Eu vou dar um exemplo. O professor está dando uma aula, vai dar uma aula regular e vai ensinar uma habilidade superestruturante. Tá? Essa habilidade superestruturante de matemática é bastante complexa. Tá? E eu vou ensinar essa habilidade. Mas eu tenho que ter certeza que grande parte da sala já tenha superado as habilidades 1, 2 e 3, que estão sendo trabalhadas lá no nivelamento, que essas 3 habilidades precisam ser superadas antes de eu ensinar essa habilidade estruturante na minha aula regular. Por quê? Porque essa habilidade estruturante que eu vou ensinar na minha aula regular precisa que o aluno já tenha superado aquelas 3 lá do nivelamento. Porque se ele não superar aquelas 3, nada vai adiantar eu ensinar essa habilidade estruturante aqui, porque eles dependem, os alunos, de terem aprendido e superado essas 3 antes de eu ensinar essa. E isso acontece muito na escola. O professor de matemática, um exemplo, né, vai ensinar uma habilidade estruturante e quase ninguém da classe consegue adquirir. Por quê? Poxa, o professor se vira nos 30, se vira nos 60, se vira nos 90 e não consegue fazer a maioria adquirir aquela habilidade. Não é por incompetência dele, pessoal. Muitas vezes é porque os alunos não superaram as habilidades de anos anteriores que são impactantes para aprender esta daqui agora. Por isso que essa interação entre nivelamento e aulas regulares, que é a principal interação da Base Nacional Comum, tem que acontecer na escola. Tá? E, então, se eu constato que os alunos já superaram aquelas 3 habilidades estruturantes lá no nivelamento, eu posso ensinar, sim, essa habilidade estruturante na minha aula regular. Outra situação. Se eu constato que os alunos não adquiriram 2 daquelas 3, não adianta eu ensinar esta habilidade agora. Eles não vão aprender. Não adianta. Combina com o PCA e com o PCG, fala, não, eu não posso dar essa habilidade antes dessas 2 ou 3 aqui serem superadas. Tá bom. Esta é a principal interação da Base Nacional Comum, pessoal. Tá? Das aulas da Base Nacional Comum. A segunda interação. Está acabando o bimestre das minhas aulas regulares e eu percebo que está acabando o bimestre e esta classe, essa turma, não vai superar 2 habilidades estruturantes da minha disciplina até acabar o bimestre. Então, e essas 2 habilidades que eles não estão superando, metade da classe não vai superar uma, metade da classe não vai superar outra,
eu constato que eles não vão conseguir, mas eles precisam superar essas duas habilidades estruturantes ainda dentro do bimestre, essa classe. Por quê? Porque se eles não adquirirem essas duas habilidades nesse bimestre, eles não vão conseguir aprender as habilidades estruturantes do bimestre seguinte, que dependem destas duas. Caramba, o que eu tenho que fazer, então, para esta turma, para esta classe? Conversa com o PCG e com o PCA, fala, pessoal, a gente precisa recuperar essas duas habilidades aqui para esta classe, porque essas duas são superestruturantes. Então, aí se programa a aula de OE. Para aquela classe, divide a classe em duas turmas, dois grupos, e metade vai ter que aprender essa habilidade, metade vai ter que aprender essa outra habilidade. Coloca os alunos que já superaram as duas para ajudar os alunos que precisam adquirir lá, os grupos produtivos, né? E tem que recuperar essas duas habilidades ainda dentro do bimestre. Não pode deixar para o bimestre seguinte, porque o bimestre seguinte vai depender dessas duas. Então, OE, uma das aplicações de OE é para isso. Tá? A outra aplicação de OE lembra daquelas aquelas habilidades que não foi dada na aula regular, que eu falei que não poderia ser dada porque dependia de duas lá do nivelamento? Agora, superadas as habilidades lá do nivelamento. Então, agora, em OE, eu dou aquela habilidade que não foi dada na aula regular, porque não podia ser dada. Tá bom, pessoal? OE não é só para ensinar técnicas inovadoras de aprendizagem. Também é. Mas utilizar técnicas inovadoras de aprendizagem para ensinar as habilidades não adquiridas nas aulas regulares. Olhem lá nos livros, está escrito isso, pessoal, só que as pessoas leem e não interpretam, a maioria delas, né, dessa forma. Tem que ensinar em OE técnicas inovadoras para ensinar as habilidades não adquiridas nas aulas regulares. OE é para recuperar habilidades não adquiridas do ano. Nivelamento é para adquirir as habilidades não adquiridas de anos anteriores. OE não é a mesma coisa que nivelamento. Nivelamento é uma coisa, OE é outra coisa, e muito diferente, tá? Eu acho que vocês entenderam agora o que é. Agora, está acabando o semestre. Guzo. Está acabando o semestre. Por favor, só essa parte do nivelamento e de OE, só essa sua última conclusão. Repete, por favor. Nivelamento, o principal objetivo de nivelamento é recuperar as habilidades de anos anteriores que impactam no aprendizado das habilidades de anos atuais. Nivelamento devem trabalhar as habilidades estruturantes de anos anteriores que influenciam e impactam muito e dá condições para o aluno aprender as habilidades de anos atuais nas aulas regulares. Se o aluno não recuperar essas habilidades no nivelamento, habilidades estruturantes de anos anteriores que impactam no aprendizado nas aulas regulares, o professor da aula regular vai trabalhar, e o aluno não vai aprender. Por quê? Porque não foram superadas as habilidades de anos anteriores. Aulas de OE. Aulas de OE, ensinar técnicas inovadoras de aprendizagem para ensinar as habilidades não adquiridas de uma determinada turma no bimestre. E as aulas de OE têm que fazer essa recuperação dessas habilidades não adquiridas nas aulas regulares, porque se eles não adquirirem essas duas habilidades estruturantes ou mais, os alunos não vão conseguir aprender as outras habilidades que dependem desta no próximo bimestre. Nivelamento tem um escopo, principalmente, em anos e séries. Eu posso juntar alunos de anos e séries para aprender uma determinada habilidade, que é comum, se ele não sabe numa classe, o outro também não sabe, coloca em salas separadas os primeiros anos, segundos anos e terceiros anos. Não é recomendável juntar todas as séries de todos os anos no nivelamento. É recomendável juntar alunos de anos e séries
das mesmas séries, dos mesmos anos. OE não, OE é na classe, na turma, o enfoque. Tá claro, Hélia? Sim, eu só pedi para retomar, porque é sempre essa confusão, né? E aí a gente fica vendo um pouquinho o rostinho de cada um e vê que está uma interrogação gigante. Por isso que eu pedi para você retomar. Não, mas tá bom? essa colocação que você fez, Hélia, é um problema, é um dos maiores desafios que tem no PEI. O pessoal não entende, num primeiro momento, essa relação, o que é cada uma dessas aulas e o que deve fazer e o porquê que tem que fazer, tá? O nivelamento... Você precisa chegar, né, Guzo, para o professor, por isso que essa nossa formação foi para o grupo, né, para o trio gestor. Para quando o PCA, o PCG, for conversar com o professor, ele, né, conseguir mostrar para ele o que é essencial, tá? Nós temos 4 aulas da Base Nacional Comum, fazendo não dá para a gente falar em poucas palavras isso, né, pessoal? Desculpa, mas a gente tem 4 aulas da Base Nacional. Essas 4 aulas têm o objetivo principal conquistar a excelência acadêmica do aluno. A gente tem 4 tipos de aula, cara. Na escola regular só tem uma, só aula regular. E no PEI a gente tem 4 aulas diferenciadas da Base Nacional Comum. E essas 4 aulas têm que dar conta da excelência acadêmica do aluno. O que é a excelência acadêmica do aluno, pessoal? Resposta chão. Resposta smart. Tem 2 boas. Excelência acadêmica é quando o aluno sai da escola, no final do ciclo escolar, sem nenhuma defasagem. Ponto. Isso é excelência acadêmica. Ou, melhor ainda, é o aluno sair da escola, no final do ciclo escolar, tendo aprendido 20% a 30% a mais de habilidades do que está no currículo. Isso eu já vi acontecer em várias escolas. Tá? Quer dizer, o aluno aprender de 30% a 40% a mais de habilidades do que está no currículo. Os professores colocando mais habilidades para ensinar, seja na aula eletiva, seja na aula regular, ou até em OE. Então, e a principal aula das 4, tem lá um vídeo, a principal aula lá no YouTube, tá? Que eu acho bom vocês olharem, tá? É a aula de nivelamento, pessoal. Porque se o nivelamento não acontecer, a aula regular não acontece. Se eu não recuperar as habilidades de anos anteriores que impactam no aprendizado das habilidades de anos atuais, não vai adiantar nada, cara. E, consequentemente, OE e, consequentemente, eletivas. Então, você vai ter uma escola só divertida, todo mundo adorando a escola, mas o aluno não está aprendendo. Por quê? Porque o nivelamento não está sendo trabalhado. Eu sempre falo, numa escola nova e para uma escola antiga, a mesma coisa. Trabalhe o esforço de todos da escola em 40% no nivelamento, 30% nas aulas regulares, 20% em OE e 10% nas eletivas. Pessoal, eu não estou falando que eletiva é menos importante, eu estou falando que a principal aula é o nivelamento, porque se ela não acontecer, as demais não adianta nada. Agora, eletiva uma escola que no final do semestre ninguém tem defasagem? Você conhece alguma escola que no final do semestre todos os alunos adquiriram todas as habilidades ensinadas do semestre? Se vocês conhecem, me chama para ver, porque eu nunca vi. Então, por que a eletiva veio? A eletiva veio para quê? Porque chegando no final do semestre, os professores, principalmente de português e matemática, não só, principalmente professores de matemática e português, precisam identificar quais são as habilidades estruturantes que uma determinada série ou ano não vai conseguir adquirir no semestre. Por quê? Porque se os alunos da primeira série não adquirirem essas 2 ou 3 habilidades de matemática no semestre seguinte, ele não vai conseguir superar as habilidades do ano seguinte. Então, a eletiva veio principalmente para isso.
para recuperar as habilidades estruturantes que não foram adquiridas no semestre, para serem adquiridas no semestre seguinte, para que os alunos consigam aprender as habilidades estruturantes do ano seguinte. Agora, para isso, o programa estabeleceu o quê? A eletiva, uma aula, tem que ser muito divertida, muito interessante. E também tem que ser difícil, porque ele tem que recuperar aquelas habilidades que ele não adquiriu no semestre passado. Ah, tem que misturar anos e séries? Sim, tem que misturar anos e séries para ajudar. Tem que estar vinculado ao projeto de vida do aluno? Sim. Grande interrogação. Como? Como? Pessoal, isso é uma discussão de bastante tempo, tá? Eu acho que vale a pena a gente conversar num outro momento, mas o projeto de vida tem que ser o motivo e a causa para o aluno escolher a eletiva certa, para ele aprender as habilidades que ele precisa para buscar o seu projeto de vida. Não para, exclusivamente, brincar de ser médico, por exemplo. E se o aluno está muito defasado, né, ele tem que recuperar essa habilidade, se possível, também nas eletivas, porque não foi consigo recuperar nem no nivelamento, nem nas aulas regulares, nem nas aulas de teoria. Tá? Então, as eletivas, pessoal, tem que misturar meninos de anos e séries diferentes? Sim, desde que ele aprenda. Que é um outro assunto, pessoal. Se eu ficar falando agora de eletiva, pessoal, eu vou ficar falando mais 1 hora, tá? Mas o objetivo principal da eletiva é trabalhar a base nacional comum, pessoal. Está lá na legislação, pessoal. E que a gente vê muito nas escolas, de bastante tempo até, tá? Tem aquela culminância excelente, tem aquela culminância muito bonita, né? Aí todo mundo ficou, sabe, muito motivado, muito satisfeito com as eletivas, pai, aluno, professores, etc. Aí você fala, diretor, qual é a melhor eletiva que você teve esse ano? Aí o diretor fala, essa eletiva aqui. Agora, quais foram as habilidades estruturantes que os alunos aprenderam nessa eletiva? Aí não tem resposta. Na eletiva foi feito um monte de coisa. O aluno desenvolveu autonomia, desenvolveu competência, desenvolveu solidariedade, mas o principal objetivo da eletiva é base nacional. Também tem que trabalhar autonomia, competência e solidariedade, mas o principal objetivo da eletiva é trabalhar base nacional comum. Tá? E já que eu estou falando um pouco de eletiva, eu só vou falar mais um pouquinho, tá? As escolas começam a definir as eletivas pelos temas. Ah, eu vou fazer um tema de teatro. Ah, eu vou fazer um tema de ambiental. Ah, eu vou fazer... Pessoal, pode sim começar a definir as eletivas pelos temas, para atrair os alunos para aquela eletiva. Sim, pode. Mas tem que colocar as habilidades que os meninos precisam aprender. Tem que colocar lá as habilidades que os alunos necessitam aprender. Então, o PCA, o professor, junto com o PCA e com o PCG, recomendo fazer para cada série e ano, identificar quais são as habilidades que devam ser trabalhadas nas eletivas. E aí, junta-se com os temas, e os temas precisam buscar essas habilidades para trabalhar junto com o tema. Então, não é que é o certo ou correto, pode começar pelos temas, mas o certo é começar pelas habilidades. Pessoal, essas 2 habilidades aqui a gente precisa trabalhar nas eletivas. Por favor, vamos desenvolver temas para trabalhar essas 2 habilidades para os primeiros anos de matemática, por exemplo. E uma dica. A eletiva no começo, pessoal, vai ser muito difícil vocês fazerem do jeito que eu estou falando. Faça o seguinte, então, para ficar mais fácil. Trabalha nivelamento e aulas regulares, 40% e 30%. Chega para o professor de matemática e de português e fala, professores, quais são as 2 habilidades que normalmente a maioria dos alunos não adquirem no semestre? Quais são? Essas 2 de matemática, essas 2 de português. Cara,
Pega essas habilidades que normalmente os alunos têm muita dificuldade e coloca nas eletivas do primeiro ano, coloca nas eletivas do segundo, coloca, sabe, separadamente, né, as necessidades de cada um. As eletivas vão ajudar muito a Base Nacional Comum nas aulas, das aulas regulares e as aulas de OE. Tá? Pessoal, esse quarto quadrado, interações entre as aulas da Base Nacional Comum, é bastante difícil. Para chegar nesse ponto, vai demorar uns 3 a 4 anos. Não é porque eu acho, é porque eu vejo. Tá? Então, não fiquem desesperados. Para chegar nesse nível, vai demorar de 3 a 4 anos. Para trabalhar essas interações entre as 4 aulas da Base Nacional Comum. Tá bom? O quinto quadrado são as interações entre professores da Base Nacional Comum, das 4 aulas, né, com o tutor e o professor de PV. Tá? Vamos dar um exemplo rápido. O professor de matemática, o professor de nivelamento, está dando uma recuperação de uma aula, de uma habilidade de matemática. Tá? Aula de nivelamento recuperando uma habilidade de matemática. Aí o Zezinho, que é um aluno que entrou esse ano no primeiro ano, está acabando o semestre, né? Ele está muito defasado, está muito bagunceiro. Está dando muito trabalho na escola. E nesta aula de nivelamento de matemática, foi a primeira vez que ele fez a lição de casa. Primeira vez. E de 3 exercícios que tinha daquela habilidade, ele acertou 2 exercícios. Caramba, ele praticamente superou a habilidade. Aí o professor de nivelamento, sabendo disso, porque o Zezinho é o aluno prioritário do primeiro ano A, deu os parabéns para o Zezinho. Deu um abraço no Zezinho. Elogiou o Zezinho, incentivou o Zezinho. Aí ele avisou o tutor, né? Interação das aulas da Base Nacional Comum por tutoria. Aí o tutor fica sabendo, espera o Zezinho no final da aula, na porta. Zezinho, parabéns, cara, você fez a lição, você está recuperando agora e tal, caramba, esse é o primeiro passo mais difícil, né? Para você conseguir excelência acadêmica, mas você já está superando, parabéns, cara. Aí o tutor fala para o professor de projeto de vida a mesma coisa. E a aula de projeto de vida é a seguinte. E o professor de projeto de vida usa um exemplo de autonomia e de competência e utiliza o Zezinho pela primeira vez como um exemplo positivo de autonomia e competência. Caramba, o Zezinho, caramba. Aí o tutor avisa o diretor elogia o Zezinho. Avisa o PCG, avisa o supervisor, a Rosângela e tal, que a sua Rosângela vai lá dar os parabéns para o Zezinho, porque o Zezinho é o aluno prioritário da escola. Todo mundo elogia o Zezinho. Tá? Então, o que todo mundo fez? Fez isso aí, ó. Interações entre professores da Base Nacional Comum, alunos sobre excelência acadêmica, TV e tutoria. Tá? Isso é uma interação. O aluno não tinha sonho, ele começou a ter sonho. Todo mundo, o professor de PV avisa o tutor que o aluno tem sonho agora. Ele não tinha sonho, se ele não tinha sonho, não tinha disposição para acordar nem para estudar. Agora ele tem. Aí elogia o sonho do cara, elogia o projeto de vida do cara. Tem que ter interação entre os professores com os tutores, né? O sexto quadrado é na sala de aula, o professor da Base Nacional Comum, trabalhar protagonismo, né? Também trabalhar protagonismo com o aluno e interagir com os professores de PV, tutor e os demais professores. Esses são os 6 quadrados do professor da Base Nacional Comum. Esses são os 6 principais quadrados do professor da Base Nacional Comum. Esses 6 quadrados são os mesmos quadrados dos PCA, que muda somente de disciplina do professor para área do PCA. Os 6 quadrados são o mesmo: gestão em sala de aula, cumprir o currículo, aluno aprender, interações, etc.
Esses 6 quadrados são os mesmos quadrados do PCG, que muda para o escopo de escola. Professor na disciplina e na classe, PCA na área e PCG na escola. Os quadrados são os mesmos. Os programas de ação são os mesmos. Esse também são os 6 principais quadrados do diretor para atingir excelência acadêmica. A gente está falando da Base Nacional Comum, então o diretor é o responsável na escola para que todos façam isso junto com o PCG. O diretor, ele compartilha essas responsabilidades da Base Nacional Comum na escola com o PCG, que são os mesmos quadrados. Então, o diretor é o responsável por tudo na escola, para que o aluno atinja excelência acadêmica. Vamos mudar um pouco. Vamos falar agora dos outros jogadores. Professor de PV, professor de PJ e tutor. O primeiro quadrado é gestão em sala de aula ou gestão na tutoria. O que é gestão na sala de aula e gestão na tutoria? É igualzinho do professor da Base Nacional Comum. Cumprir o currículo de PV, cumprir o currículo de PJ, protagonismo juvenil, e cumprir o currículo de tutoria. Terceiro quadrado é aprender o que é dado em PV, em PJ e tutoria. O quarto quadrado, pessoal, é o mesmo do quarto quadrado do professor da Base Nacional Comum. Só que, em vez de a interação partir do professor da Base Nacional Comum, nesse caso, parte do tutor, parte do professor de PV. E tem que trabalhar junto com os professores da Base Nacional Comum. É o mesmo quadrado, só que o início da interação é trocado só. É o tutor, criou um combinado com o Zezinho, que agora ele tem que superar a habilidade H12. Então, o tutor fala para todos os professores, eu combinei com o Zezinho que o aluno prioritário da classe, que o aluno prioritário da escola, que ele vai ter que superar a habilidade H12. Todo mundo ajude o Zezinho a trabalhar a habilidade H12, por favor. Ou, o professor de PV viu que o Zezinho mudou agora o projeto de vida, ele está com um projeto de vida mais maduro, não sei o quê. Ou, pessoal, o Zezinho trocou o projeto de vida, junto com o tutor, né? O tutor está acompanhando de perto também. Né? O quinto quadrado é igualzinho ao quinto quadrado do professor da Base Nacional Comum, muda só o sentido da interação. Que é o mesmo que o 5.2, e o sexto quadrado também é igual. O sexto quadrado do professor da Base Nacional só inverte o sentido da interação, do início da interação. Esses são os 6 principais quadrados dos professores de PV, de PJ, na classe. Esses são os 6 principais quadrados do tutor com o aluno, no individual. Esses são os 6 principais quadrados do vice-diretor na escola. Esses são os 6 principais quadrados do diretor na escola para que o aluno tenha projeto de vida, tutoria e seja protagonista. Esses 6 quadrados, o diretor é o principal responsável por que tudo isso aconteça na escola. Agora, para finalizar, pessoal, os 6 principais quadrados do diretor na escola para atingir a excelência acadêmica do aluno, certo? Esses 6 quadrados. Esses 6 quadrados também é do diretor para que o aluno tenha projeto de vida, tutoria e protagonismo. E os 6 principais quadrados do PCG da escola, que é também do vice-diretor do outro lado. O que tem que acontecer aqui? As interações. As interações. Não só entre vice-diretor de PCG com o diretor. Tem que acontecer as interações entre todos da escola.
tá? Acabou por enquanto. E a nossa cabeça está como aqui? Né? Acabou por enquanto e a gente já está pensando em tudo que tem que dar conta de novo. Porque já abriu um monte de janelinha de outras coisas para correr atrás de novo. Tudo culpa do seu Guzo. Gente, ó, vamos... Agora, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o quadrado, alguma dúvida, é o momento. Tá bom? Para a gente poder ter esse bate-papo com o Guzo. E Guzo, eles já sabem tudo, ninguém tem nenhuma dúvida, ó. Estão todos felizes, a carinha deles. Todo mundo, sem dúvida nenhuma, né, Celso? Ó, o Celso tá... Oi, Gus, eu não quero falar, quero fazer uma colaboração que eu aprendi com você. Tudo isso que ele falou é fundamental, porque tudo que ele falou sobre verificar a aprendizagem do aluno, a gente só consegue, como ele mesmo disse, se a gente tiver indicadores. E ter indicadores é um desafio. E na PEI, a gente precisa de indicador para tudo. A PEI é muito inteligente, o sistema, o desenho é maravilhoso, mas ele só funciona se eu aplicar o PDCA, né, Gus? Todas as minhas ações da escola precisam do PDCA. E eu só consigo identificar o que deu certo ou não se eu tiver um indicador. Então, um indicador até de uma habilidade, macro, que eu desenvolvi numa aula, eu preciso ter um indicador. Como eu vou saber se o aluno atingiu ou não aquela habilidade? Eu preciso ter um parâmetro para estar identificando. Isso é fácil? Não. A gente está há 7 anos no programa e está sendo uma labuta ainda tá implantando isso. A gente ia começar em 2020, aí veio a pandemia, emperramos. Mas é um olhar que a gente precisa ter e aplicar. E outra, o PEI só dá certo se tiver alguém em cima da caixa d'água, o diretor que observa tudo. Então, ele só vai dar certo se a gente conseguir monitorar. Eu só consigo monitorar com indicadores. Só que isso é com o tempo. Então, você tem que começar, eu acho que é verificar primeiro o que é essencial. O que eu vou começar primeiro? Porque eu percebo que a gente tem várias escolas que iniciaram agora, que eles querem dar conta de tudo. Eu falo, calma, não vai dar conta de tudo. Eu não consegui aprender tudo ainda, e cada vez que eu ouço o Gus, eu falo, nossa, ele já falou isso, mas talvez eu não coloquei em prática ainda. E aí, cada vez a gente vai amadurecendo mais o olhar. Então, sempre é uma aprendizagem. E como ele mesmo disse, a gente não pode ter o copo cheio, não, né? Tem que estar, acho que tem que estar meio copo, né? Que também a gente tem que ter um pouquinho de autoestima, né? Senão a gente não cresce. Mas o programa em si é maravilhoso. Não é fácil colocar a teoria na prática. É muito difícil, não é fácil. Por isso que ele fala que cada vez que ele vai na escola, ele traz um olhar diferente. Aí você fala, nossa, a gente tem um problema com a excelência acadêmica que o Guzo puxou nossa orelha e falou, vocês sabem quantas faltas os professores tiveram esse mês? Aí a gente ficou tudo com uma para cara da outra de paisagem, lembra? Não! Ah, então você não elogia aquela que tem não falta e aquela que falta você também não fala nada. E a partir desse puxão de orelha, a gente montou um indicador, melhorou muito a frequência dos professores e, consequentemente, com a excelência acadêmica. Então, Guzi, sempre eu aprendo muito com você e eu vou ser bem sincero, ano passado, como a Fabíola falou, por causa da pandemia, a gente ficou, algumas coisas se perderam, que agora a gente tem que aprimorar o olhar e colocar em prática aí o ensino híbrido, né? Um outro desafio. Era isso. Ainda tem alguma pergunta? Se não tiver, eu posso falar algumas coisinhas. Tem alguma pergunta, Elia? Não, não tem, Guzo. Tá, então eu vou Eles continuar aqui. Estão todos quietinhos, estão todos ansiosos. Falando ainda muito rapidamente sobre excelência acadêmica,
na definição, para conquistar a excelência acadêmica é muito simples. É muito simples. A gente tem as 4 aulas, né, cada um com seu papel dentro dos caminhos, né, para buscar a excelência acadêmica, mas, no final das contas, o professor só tem 2 desafios para conquistar a excelência acadêmica, só 2. De novo, na definição é muito simples, na prática é difícil pra caramba. O professor só tem dois desafios. Ajudar o aluno a superar as defasagens de anos anteriores e não deixar o aluno ter defasagem de anos atuais. Só isso. Então, para você conseguir excelência acadêmica, de novo, é só recuperar as habilidades de anos anteriores dos alunos, que ele recuperando, ele vai conseguir aprender as habilidades de anos atuais e não vai ter defasagem. Então, é eliminar a defasagem de anos anteriores e não deixar criar defasagem de anos atuais. É só isso. Agora, fazer só isso, por isso que criaram o programa Ensino Integral com 4 tipos de aulas da Base Nacional Comum. É por isso, pessoal. Nivelamento, aula regular, aula de OE e aulas eletivas. Por quê? Porque o cara que idealizou o programa falou, se não recuperar habilidades de anos anteriores, não vai aprender na aula regular. E na aula regular sempre vai ter uma classe que vai ter defasagem, que precisa recuperar dentro do bimestre para não deixar acumular para o semestre seguinte, e depois, no final do bimestre, do semestre, tem que recuperar, porque nenhuma escola vai ter todo mundo ter aprendido tudo. Isso. Tá? Agora, a Fabiana falou de um jeito bastante simples, né? E deu a impressão até que é bastante fácil, né? É só ter indicadores, né, Fabiana? Cara, indicadores é uma das coisas mais difíceis. É uma das coisas que acontece por último na evolução da maturidade da escola. A Fabiana falou de um jeito aí que para ela é fácil, fácil nada. É muito difícil. Tá? PDCA. Ela falou também, poxa, PDCA, né? É o que a Cleide outro dia quase me bateu, né? Até na live, né? Falou, eu também falei mais ou menos do jeito da Fabiana, né? PDCA é simples, na definição. Agora, vai fazer. Porque PDCA, pessoal, é simples na sua definição. Muita gente complica muito o PDCA. É assim, ó. Vou falar de PDCA em 30 segundos para vocês. Você tem um cenário. Esse cenário tem informações, tem, né, dados, informações e dados. E tem indicadores, principalmente. Baseando-se nos indicadores, nos dados e nas informações, e em constatações também pode ser, eu tenho um cenário. Seja da escola, esse cenário, seja da classe, seja do corpo docente, seja dos alunos, seja dos clubes, eu tenho um cenário. A partir do momento desse cenário, eu defino as prioridades. A, B e C. Poxa vida, não vou entrar em detalhes, mas prioridade 1, 2 e 3. Prioridades, pessoal, são 3. Não são 10. E das prioridades tem a principal e as outras 2. Aí eu identifico a causa das prioridades. O que eu preciso fazer na causa para resolver o problema dessa prioridade. Aí eu defino ações para atacar cada causa. De novo, tenho o cenário, identifico 3 prioridades, e identifico as causas e faço ações, defino ações para essas 3 causas ou 4 causas destas prioridades. Então, a partir do momento que eu fiz cenário, defini prioridades e defini ações, isso é o P do PDCA. De novo, construo o cenário, identifico prioridades, identifico as causas das prioridades e defino ações para cada causa de cada prioridade. Isso é o P. O D é fazer essas ações acontecerem que eu já defini. O D é só isso.
é fazer o que eu defini no P. O C faz junto com o D, que é, quando eu estou fazendo, eu verifico se está indo bem. Se está indo bem, eu reconheço e elogio e incentivo. Se não está indo bem, eu identifico a causa, que não, porque não está indo bem, e retomo com outra ação. Isso é o C. E o A, o que é? No final das ações, eu verifico o que deu certo, elogio, incentivo e replico. O que não deu certo, eu identifico a causa e no próximo ciclo do PDCA, que pode ser o próximo bimestre do guia de aprendizagem, que pode ser o próximo grupo de eletivas, que pode ser o próximo ano, eu tenho que evitar que isso aconteça. PDCA é simples na sua definição. Agora, para fazer, é complicado, porque as pessoas querem fazer sem planejar, sem analisar cenário, sem definir prioridades, sem definir as causas e já vai logo para o fazer. Agora, se você não analisou cenário, se você não analisou prioridades, se você não definiu as ações, como é que você vai fazer as coisas bem feitas? Então, o que acontece nas escolas? 90% das pessoas querem fazer sem planejar. E quem tem que fazer esse planejamento acontecer é principalmente o diretor. Porque os professores vão querer sair fazendo da torta à direita. Por quê? Porque é o que eles estão acostumados a fazer. Agora, vai deixar de fazer sem planejar? Caramba, no começo não dá para planejar tudo. No começo não dá para planejar tudo. Mas tem que planejar algumas coisas. O que planejar primeiro? Né? E aí que entra o olhar da caixa d'água, que a Fabiana falou muito, né? De uma forma até meio, assim, né? Parece que está, né? Querendo falar que é fácil demais. Não é assim tão fácil. O diretor tem que estar lá em cima da caixa d'água para ver se está acontecendo o planejamento, se está acontecendo, se foram definidas prioridades, que não sei o quê, tá, ver quem está trabalhando direitinho para elogiar e incentivar, ver quem está precisando de ajuda para ajudar. É o diretor. Depois o PCG e depois também junto com o vice-diretor, né? Tá? A Fabiana também falou da falta, né, do professor, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar isso. Estou procurando aqui, porque a falta do professor, pessoal, é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar um slide, tá? Vocês estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Tem um vídeo lá no YouTube também, Guzo Consultoria, tá? Os 7 passos para se atingir a excelência acadêmica. Tá? E tem uma relação causa e efeito entre esses pontos aqui. Tá? Esses são os 7 passos para se atingir a excelência acadêmica com outro enfoque. Tá? Garantir a assiduidade do professor. Garantir a assiduidade do aluno. Garantir uma excelente gestão em sala de aula. Eliminar defasagem raízes de anos anteriores. Cumprir o currículo. Evitar ou eliminar defasagem de anos atuais. E garantir o aprendizado do aluno. Olhe a relação causa-efeito. Tá? Se você tem, vamos falar com amor primeiro, tá? Olhar positivo. Se a gente tem um professor assíduo, o que é assiduidade do professor? É ele não faltar, ele não chegar atrasado, ele não
chegar atrasado na escola, chegar atrasado na aula, ele não começar a aula mais tarde, enrolando o começo da aula, é ele não terminar a aula mais cedo do que o previsto, e ele não colocar aluno para fora da sala de aula. Porque se ele coloca aluno para fora da sala de aula, ele não está sendo assíduo com aquele aluno. Então, a assiduidade do professor, se isso é garantido, quer dizer, o professor não faz nada disso que a gente falou, muito provável que a gente garanta a assiduidade do aluno. Se o professor é assíduo em todos esses aspectos que a gente colocou, é muito provável que a gente consiga a assiduidade quase que 100% dos alunos. A partir do momento que você tem professor assíduo, aluno assíduo, você garantindo uma boa gestão em sala de aula, que é aquilo que a gente já falou, né? Princípios e premissas, né? Aí sim, você tendo uma boa gestão em sala de aula, é possível você eliminar as defasagens raízes de anos anteriores. É também possível cumprir o currículo. É também possível eliminar e evitar as defasagens de anos atuais e, consequentemente, você tem o aprendizado do aluno. Agora, vamos falar um pouco com a dor. O difícil. Se eu não garanto a assiduidade do professor, não dá para garantir a assiduidade do aluno. Se não dá para garantir a assiduidade do professor e tampouco a assiduidade do aluno, como que eu vou ter uma boa gestão em sala de aula? E se eu tiver uma gestão em sala de aula nessas circunstâncias, não vai ser uma boa gestão em sala de aula. Eu não vou conseguir eliminar as defasagens raízes e, consequentemente, não vou conseguir o aprendizado do aluno. Então, uma das primeiras coisas que eu faço nas escolas, quando eu chego logo de cara, eu pergunto para o diretor. Diretor, tem professor que falta na escola? A primeira resposta, não tem. Não tem mesmo. Tá? Não, mas eles justificam. Ah, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faltar. O que é justificado? Justificado é quando o cara, por lei, ele tem aquele poder da justificativa. Agora, tem professor que falta e poderia evitar a falta, diretor? Sempre tem. Tá? Então, precisa cuidar desse... Quantos são? Tá? Então, uma coisa é a legislação, pessoal. Tomem esse cuidado. Tá? Outra coisa é o que a UPEI estabelece em termos de princípios e premissas. O PEI estabelece corresponsabilidade, trabalho em equipe, saber conviver. Né? Então, uma coisa é a legislação, outra coisa que tem que estar caminhando junto é os princípios e premissas do PEI. Quando o professor falta e é constatado que ele poderia evitar aquela falta, ele está sendo corresponsável? Não. Está sabendo conviver? Respeitar o outro? Não. Está sendo um bom trabalhador em equipe? Não. Então, o professor que falta, que poderia evitar essa falta, ele está quebrando os princípios e as premissas do programa de ensino integral. Tá? Então, é um dos pontos, se existir na sua escola, comecem a cuidar no primeiro dia. Porque se você cuidar, você vai ter professor assíduo. E aí pode acontecer todos os próximos passos para se atingir a excelência acadêmica. Se você não cuidar, outros professores vão fazer a mesma coisa. E eu já tive experiências de escola, de a gente trabalhar mais de um ano, e a gente não conseguia evoluir porque os professores faltavam. E vocês sabem que, vocês saberão, principalmente as escolas novas, um professor faltar num dia complica a vida de toda a escola. Tá? E não está sendo exemplo de protagonista. Não está sendo exemplo dos princípios e premissas aquele professor que falta. Então, precisa ajudar esse professor. Tá? A assiduidade do aluno, pessoal, eu já vi muito legal isso, várias escolas no começo, eu vi muitos diretores pegar o carro e buscar o aluno na casa dele, cara.
Primeiro, às vezes, ele estava com dificuldade de vir, que ele não tinha dinheiro para condução. E outra, às vezes, ele estava meio acomodado. Então, quando o diretor e o vice começam a ter esse tipo de comportamento, de atitude com o aluno, primeiro que o aluno falou, caramba, diretor, você vem me buscar aqui, caramba, eu sou tão importante para você, você é importante. Então, não é assim, cara, vamos lá, né? Você vai comigo, cara. Né? Então, tem esse lado do aluno se sentir importante para o professor, para o diretor e para a escola, ele se achar que, ele acreditar que a escola acha que ele é importante. E segundo, né? Se o aluno quiser estar querendo aprontar, ele vai avisar os alunos, não vão faltar não, que o diretor vai buscar você na sua casa, cara. Então, as duas primeiras coisas que a gente tem que garantir com esse enfoque, né? Para que a gente consiga excelência acadêmica, é a assiduidade do professor e a assiduidade do aluno. E, consequentemente, esse passo a passo que a gente já falou, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gozo. A gente vê que é tudo muito bem amarrado, né? E a questão é realmente cumprir tudo aquilo que nos cabe. E essa cobrança é bem necessária. A gente vê como o diretor tem um papel muito importante na PEI, né? E esse olhar da caixa d'água, que a Rúbia sempre me falava, que não é tão simples assim, né? Você tem que olhar e enxergar tudo. No nosso dia a dia, tem que ter esse cuidado realmente, para que as coisas não se percam aí pelo meio do caminho. E aí você vê, começa pela falta de um professor que muda toda a estrutura da escola naquele dia. E a gente sabe que numa escola regular já é uma dificuldade, na PEI mais ainda, e nós que temos agora, né, que na PEI tem tanta estrutura para que seja um ensino de excelência, se a gente não utilizar todas essas ferramentas, então a gente se perde aí. O programa não ganha, né? O aluno não ganha com tudo aquilo que a gente pode, estando no programa do ensino integral. É um privilégio para nós que estamos nele, né? Então, a gente tem muita opção para que dê certo. Fabiola, legal que você me lembrou uma coisa, que lá em 2012, e a gente falava desse olhar da caixa d'água, né? E teve gente que interpretou de um jeito certinho, do jeito que a gente queria, e teve gente que interpretou de um jeito esquisito, né? Então, é importante falar que esse olhar da caixa d'água é principalmente o diretor que tem que ter, junto com o vice e junto com o PCG. Porque os três são responsáveis pela escola. Então, tem que olhar a escola lá de cima da caixa d'água. Mas, tem que olhar de cima da caixa d'água para identificar quem está fazendo direitinho, para elogiar e incentivar. E quem está precisando de ajuda para ir lá ajudar. Então, é ter o olhar da caixa d'água para atuar no chão da escola. Porque teve gente que construiu lá na caixa d'água uma churrasqueira, né? Colocou uma mesinha, né? E começou a olhar só a caixa d'água, lá da caixa d'água. Não é só olhar da caixa d'água, tem que olhar da caixa d'água para atuar no chão da escola. Tá? E o diretor, PCG e vice, precisa ter esse olhar compartilhado, e lá os três, de vez em quando, na caixa d'água, né? Isso o que é? Uma reunião de trio gestor, né? Não precisa estar lá em cima da caixa d'água, né? Mas como se estivesse em cima da caixa d'água os três. Aí, em vez em quando, só vai o diretor, de vez em quando vai a vice, de vez em quando vai o PCG, reúne-se de novo e atua no chão da escola. Tá? E outra coisa que vocês podem ver lá nos combinados, ou nos indicadores, ou em PDCA, pessoal, o que mais tem no início de uma escola são opiniões, pontos de vista e preferências, que é muito diferente de evidências e constatações. Então, repito, eu acho que tem que fazer isso, eu prefiro fazer isso, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Espera aí. Opinião, pessoal, eu sou palmeirense e você é corintiano, a gente tem opiniões bem diferentes. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está errado nas suas opiniões, nos seus pontos de vista. Agora, para se fazer e decidir alguma coisa numa escola, não é legal você
querer fazer baseando-se exclusivamente na sua opinião, no seu ponto de vista. Tem que ter fundamentação, tem que ter evidências, tem que ter constatações, tem que ter indicadores. Tá? E o que mais tem nas escolas, professor, você quer fazer isso? Ah, porque eu acho que quero fazer isso. Ô, diretor, por que você quer fazer? Não, eu sempre fiz isso nessa outra escola, eu quero fazer aqui, mas peraí. Baseando-se no quê? Me fundamenta, por favor. Me dê evidências e constatações para você concluir. Concluir é uma consequência de uma análise de evidências e constatações. Conclusão. Resultado de uma análise de evidências e constatações. Opinião, ponto de vista, é consequência de uma série de fatores que normalmente a sua opinião não é igual ao do outro. Agora, a conclusão não. A conclusão, se fizermos uma análise baseando-se em evidências e constatações, a conclusão tem que ser a mesma, a minha e a tua. E, mais uma vez, nas escolas novas, principalmente, cada um quer colocar o que acha que tem que colocar, baseando-se no seu histórico, baseando nos seus pontos de vista, nas suas opiniões. Então, tem que evitar isso. Tá? E é difícil isso, hein? Porque quando eu chego na escola, a Elia falou já umas 2, 3 vezes. Ah, vocês vão fazer isso, mas isso daí é a sua opinião? Ou me conclua isso baseando-se em evidência constatada? Não, eu acho que não. Conclusão é uma coisa, opinião é outra coisa. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Importante, é. Não, isso é extremamente importante, porque a gente não pode dar uma opinião a partir daquilo que eu penso, que eu gosto e que eu quero, né? A gente tem que pensar na nossa escola como um todo. E é o grupo participando, a equipe fazendo em prol para a nossa escola crescer. Então, em alguns momentos a opinião não vai fazer, não vai acrescentar nada. A gente tem que ter essas conclusões, realmente, isso é muito importante em qualquer campo, né, da vida, inclusive, mas aqui na PEI é primordial. O que acontece bastante, Família? Acho que você já viu isso bastante também, mas é bom colocar para os diretores novos e PCGs e vices novos também. Vai ser muito comum um diretor falar assim para o PCA ou para o PCG. Ah, eu quero fazer isso, e o professor lá quer fazer isso. Você escolhe qual que é o melhor. Cara, não decida por eles. Não, o PCG, a gente quer fazer isso e o professor João quer fazer isso. E eu acho que ele está errado e ele acha que eu estou errado. Qual que eu faço? Qual que nós vamos fazer? Então, você pode fazer 3 coisas. Espera aí, cara ou coroa? Vai. Né? Tira cara ou coroa, quem ganhar fica com a posição aí, tá? A segunda possibilidade. Tira par ou ímpar. Quem ganhar, fica. Aí acontece outra vez, já que você ganhou no par ou ímpar da outra vez, agora vai ser o outro que vai ganhar. Aí é o início do caos. Ou, eu acho que é melhor esse aqui. Você conquistou um e conquistou um inimigo. Pessoal, não faça isso. Vocês dois, professores, são adultos, são profissionais. Vocês estão discutindo o ponto de vista de vocês, as preferências de vocês, ou o quê? Me fundamente, por favor, dê fundamentações, dê conclusões para sustentar a argumentação de vocês. Quero fundamentações, evidência e constatações. Aí, outra coisa, é melhor vocês dois conversarem. E a hora que vocês dois chegarem numa conclusão e um combinado, vocês vêm falar comigo. Porque é muito comum o professor chegar para você e falar, eu quero fazer isso, o outro quer fazer aquilo, você decide. Cara, não decida. Eles têm que votar, eles têm que fundamentar, e você ajudar se for o caso. Você, peraí, você quer fazer isso por quê? Por causa disso? Então, me dá fundamentações, me dá evidência, me dá indicadores, me construa um cenário para que a gente consiga uma conclusão. Isso é o papel do diretor, do PCG e do vice.
Em vez em quando eles não conseguem, vocês precisam fazer juntos. Tá? Tá bom, mas... Outra coisa. Vocês estão falando... Isso acontece muito, pessoal. Não é o que eu falo, o que eu acho. Eu estou falando o que acontece. Você vê muitas vezes um querendo fazer uma coisa, o outro querendo fazer outra coisa, porque eles querem fazer. E o aluno, que é o foco principal, não está nem no contexto. Vocês têm que direcionar que aquilo que eles forem concluir ou decidir tenha o objetivo principal ajudar o aluno. Porque muitas discussões você vê na escola que, eu prefiro fazer isso, eu quero fazer isso, mas onde que está o aluno nessa história? E você nem vê o aluno. Quando você vê, vocês enxergarem e presenciarem discussões de professores, prestem atenção, a equipe gestora principalmente, se tem o interesse e o objetivo final do aluno. Caramba! E na maioria das vezes você fala, putz, os dois estão brigando por posições, os dois estão brigando por pontos de vista, mas o aluno nem está no contexto da discussão. Aí você tem que entrar como equipe gestora e falar, pessoal, vocês dois aí, discuta o que é melhor para o aluno, por favor. Não o que vocês querem fazer. Peraí. Não, a gente quer melhor para o aluno. Não, mas peraí, uma coisa é vocês querem melhor para o aluno, mas vocês estão discutindo o que vocês querem fazer. Não tem, dentro desse trabalho, o contexto do aluno. Tá? Ninguém vai falar mais nada? Temos ainda um pouco mais de 20 minutos. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone, tá bom? Aproveitem, que agora é a hora. Nós estamos com 79 pessoas, tá, Guzo, participando desse bate-papo, tá? Então, um número grande, achei que ia ser bem menos, mas uma turma boa aqui. Além do pessoal de Votuporanga, tem mais gente de outra diretoria? Não, eu só convidei essa escola, tá? Que é a Silvia, a Annelise e... Peraí que eu perdi o nome da diretora, já acho aqui e te falo. Então, tá bom. Creio que é Débora, ou Elia. Isso, a Débora. E aí, Henrique, não vai fazer nenhuma pergunta, Henrique? Não, eu estou aqui bem quietinho, aprendendo, porque, olha, estou vendo que o negócio está ficando difícil, hein? Está cada dia mais difícil. Em vez de melhorar, está cada dia pior, Gus. Mas estamos indo. Devagarinho nós vamos chegando lá. É importante, né, Henrique? A gente já falou sobre isso com o Celso também. Sim. Não dá para fazer tudo no primeiro ano, pessoal. Não dá. Né? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho que eu falo bastante por aí, tá? Plano de ação, todo mundo precisa fazer? Todo mundo precisa participar? Todo mundo precisa estar envolvido para fazer o plano de ação? Cuidado, pessoal. Cuidado. O plano de ação é um dos documentos mais importantes, se não o mais importante da escola. O que é o plano de ação da escola? É o plano estratégico da escola. É o norte da escola. É a bússola da escola. É o documento mais importante da escola? Puxa vida, será que é? É assim. Por quê? O que é o plano de ação? É tudo isso que a gente falou, mas o plano de ação, o que é? É um documento que estabelece metas a serem atingidas e ações para atingir essas metas. Vou repetir. O plano de ação é um documento que estabelece as metas que precisam ser atingidas e as ações que a gente precisa fazer para atingir essas metas. É isso. Simples. Agora, metas para quem? Principalmente para o aluno. Depois, o segundo principal que tem que ser atendido no plano de ação, professores. Porque é ele que está na escola em maior quantidade e é aquele que atua diretamente na maior parte do tempo com o aluno. Terceiro que tem que ter, familiares dos alunos.
E quarto, comunidade. Repito então agora, o plano de ação é um documento que estabelece as metas para serem atingidas principalmente pelo aluno, professor, familiares e comunidade. E ações para atingir essas metas. Tá? O plano de ação também tem que estabelecer algumas coisas importantes, princípios e premissas. Eu tenho que ter lá pessoas praticando os princípios e premissas, que é importante, praticando, que é muito diferente de saber o que são as premissas e princípios. Muita gente ainda acha no PEI que princípios e premissas é só saber o que é. Não! Princípios e premissas tem que saber o que é e praticar na escola, cara. E tem que estar lá no programa, no plano de ação. Ah, tem que ter as 4 grandezas do PEI. Quais são as 4 grandezas? Que no PEI, tudo gira em torno dessas 4 grandezas, pessoal. Não tem mais outras grandezas. Essas 4 grandezas. Projeto de vida, tutoria, excelência acadêmica e protagonismo. Acabou. Então, fazendo um exemplo ilustrativo, o plano de ação da escola é, por exemplo, um diário de bordo de um barco, daqueles antigos, que vai fazer uma viagem de 3 a 5 anos. 3 anos em ensino médio, 5 anos em Fundo 2, por exemplo. É um mapa que vai falar para a tripulação, para os passageiros e para os familiares dos seus passageiros, o que vai acontecer nessa viagem. Pessoal, esse mapa aqui, desse barco, que vai fazer uma viagem de 3 a 5 anos, vai fazer isso para atender o aluno. Vai fazer isso para atender os professores. Vai fazer isso para atender os pais. Vai fazer isso para a comunidade, que esse barco vai parar em vez em quando para ser abastecido, para ser atendido, etc, etc. E tem que estar bem com a comunidade. Então, a partir do momento que as pessoas têm a consciência do que vai acontecer nessa viagem, que está escrito lá no plano de ação, né? A partir do momento que o professor vai entrar na escola, ele tem que saber o que vai acontecer nessa viagem. Ó, aqui tem o quadrado de cada um. Aqui tem os princípios, tem as premissas. Você vai ter que ser tutor, você vai ter que ajudar nisso, nas eletivas, etc. Ele tem que saber o que vai acontecer para ele querer entrar, sim ou não, nessa escola ensino integral. A Fabíola já sabia o que ia acontecer na escola a partir do momento que ela aceitou ser diretora da escola. Então, ela tem que saber o que a escola vai fazer nessa viagem de 3 a 5 anos nesse barco. Os alunos precisam saber, para eles entenderem o que vai acontecer com ele nessa viagem de 3 a 5 anos. Os familiares, a mesma coisa, para entender se vai deixar o filho dele naquela escola, sim ou não. A partir do momento que as pessoas têm consciência, aluno, professores, familiares e comunidade, as pessoas vão enxergar significado nesta viagem. Eu quero colocar meu filho nesta viagem, nesta escola. Ou, professor, eu quero estar como tripulação nessa viagem. Familiares, eu vou deixar o meu filho participar dessa viagem. E a comunidade, toda vez que o barco parar no porto da minha cidade, eu vou ajudar. Porque essa escola, esse barco, tem significado. A partir do momento que o professor tem o plano de ação, ele vai fazer o seu programa de ação. Porque a base do professor para fazer o seu programa de ação é o plano de ação. E lá no programa de ação vai falar que tem que ter os alinhamentos, os combinados. Aí o professor, tem 3 professores nesse remo, que os 3 têm que remar do mesmo jeito, certo?
Cada um no seu quadrado, alinhados e combinados, certo? Todo mundo na mesma direção. Aí tem 3 professores de outra área que estão no outro remo. Tem que ter alinhamento, tem que ter combinado. Todo mundo tem que remar na mesma direção, no mesmo sentido, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma intensidade. Porque se não tiver alinhamento, o barco vai ficar dando volta sem caminhar para frente. Aí, a base da avaliação de desempenho é o programa de ação. Você tem que ser avaliado se o programa de ação, o que está escrito no seu programa de ação, você está cumprindo. A calibração, a referência é o programa de ação. A calibração e, para finalizar, o PIAF, a base é o programa de ação que vem do plano de ação. Agora, vocês ficaram sensibilizados que o plano de ação é super importante na escola. Agora, todos precisam participar da elaboração do plano de ação? Alunos, professores, equipe gestora? Tomem cuidado, pessoal. O que é participar? O que é estar envolvido? O que é ser comunicado? Existe uma diferença grande. Participar é participar, estar envolvido é outra coisa e ser comunicado é outra coisa. Tomem cuidado. Não dá para todo mundo participar de tudo. Tem gente que participa o dia todo. Tem gente que participa meia hora, mas participou. Tem gente que é envolvido, até quase participando. Tem gente que é comunicado. Então, pessoal, estou te falando o seguinte. O plano de ação tem que ser feito pelo diretor. Perguntando para alguns professores algumas coisas, perguntando para o PCG algumas coisas, perguntando para o supervisor algumas coisas. O professor tem que participar sim, mas quanto tempo? Meia hora? E o diretor não, o dia inteiro. O aluno, a mesma coisa. Aí tem o guia de aprendizagem. O guia de aprendizagem, o diretor tem que participar? Tem que participar, sim, do guia de aprendizagem, mas quanto tempo? Meia hora. Para validar, para ver se está alinhado. Não na elaboração. Porque quem sabe fazer o guia de aprendizagem de matemática para o primeiro ano? Só o professor de matemática do primeiro ano sabe fazer o guia, porque o PCA não é de matemática, professor, e o PCG é professor de artes, também não é professor. Então, quem tem que fazer o guia de aprendizagem? O professor de matemática. Quem tem que participar? PCA, PCG, diretor, mas participar cada vez menos tempo, de baixo para cima, certo? Então, tomem cuidado, pessoal. O diretor tem que ficar o dia todo fazendo o plano de ação e participar com o professor 15 minutos. O professor tem que ficar o dia todo fazendo o guia de aprendizagem e o diretor vai participar 10 minutos para validar, para ver se está alinhado. Ele olhou da caixa d'água lá, opa, todo mundo está fazendo guia e tal, ó, esse aqui está legal, alinhou com o PCG e com o PCA, alinhou, tá. Quem que a gente deve elogiar? Acabou alinhado com o PCG, com o PCA, elogia esse. Quem está precisando de ajuda? Vamos lá? Acabou. Não dá para todo mundo participar de tudo 100%. Não dá. Todo mundo precisa participar de tudo? Sim. Só que um vai ser 1 minuto e o outro vai ser o dia inteiro. Cada um no seu quadrado. Fazendo seus alinhamentos. Tome cuidado com eles, cada um no seu quadrado, porque teve escolas também que cada um no seu quadrado e não quero nem enxergar o quadrado do vizinho. Não dá, não dá. Tem que estar no meu quadrado e
no remo, né? Ó, eu tô no meu quadrado, você tá no seu, e nós temos que estar alinhado, cara. Se você não estiver alinhado comigo, meu, a gente não vai remar direito, cara. Tudo bem? Sim. Viu, Henrique? Foi você que Mais provocou alguma essa pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Gus, a gente tem mais participantes. O link viajou, viu, meu filho? O link foi para várias outras cidades. Ó, foi para Norte 2, né, que são São Paulo, capital. Foi para Piracicaba. Poxa. Foi para Mirassol, da diretoria de José Bonifácio, porque a nossa primeira intenção era bater um papo pelo Meet para poder ter essas trocas, né? Porque pelo StreamYard a gente fica só, né? Eu, o Gus, a Cleide, a Rúbia e a Rúbia que ficava conversando. E a gente decidiu fazer pelo Meet para que fosse um bate-papo, mas vocês são muito tímidos. Era para ter trocado mais, era para ter usado um pouquinho mais do Gus, gente. Por isso que a gente colocou por essa plataforma. Tá bom? Eu vou dar um outro exemplo que acontecia em 2012 e acontece até hoje quando a gente vai nas escolas, tá? Acontece exatamente isso que está acontecendo nesta reunião. Todo mundo fica calado. E lá em 2012, Elisane e eu, a gente ia nas escolas, a gente falava, e aí, pessoal, o que vocês querem? O que vocês querem, não sei o que e tal. Aí chegou um determinado momento, que foi no meio do ano, eu falei, Elisane, não tá legal isso aqui. Eu tô falando, você tá falando, o pessoal não reage, o pessoal não critica, o pessoal não coloca, não pergunta, né? E fica uma coisa só nós falando e eles não falam. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer eles começarem a reagir. E vocês precisam começar a reagir, tá? E falei, mas, Guzo, por quê? Pô, não, Elisane, não é legal só você falar e o outro aceitar, né? Às vezes ele nem está aceitando, mas ele não quer falar que não está aceitando, né? Aí, isso eu faço bastante nas escolas, acho que o pessoal, a Hélia, a Fabiana, sabe disso, né? Aí eu começo a provocar, né? Aí eu começo a colocar o dedo na cara do diretor, não desafiando no sentido negativo, mas provocando, né? Com perguntas provocativas. Me mostra isso. Ah, você não tem, né? Ah, não, eu tenho sim, então me mostra. Ah, não quero mostrar. Então você não vai me mostrar, então a gente não vai sair daqui. Né? E tem outras técnicas, né, que a gente vai fazendo que começa a provocar. E aí eu falei para Elisane, o dia que a escola discordar da gente, vai começar a ficar legal. O dia que a escola brigar com a gente, vai começar a ficar legal. Porque muitas coisas que a gente está falando aqui agora, para vocês, é novo. Né? Então, vocês não têm ainda, digamos assim, uma escola nova, principalmente que começou ontem, que não tiveram formação alguma, e está conversando e fazendo perguntas oportunas, perguntas apropriadas e perguntas inteligentes, né? Desculpa, não estou falando demeritando vocês, muito pelo contrário, porque quando eu fiz ano passado 60 lives, e vinha as perguntas das escolas que estavam começando, eram perguntas ainda que, sabe, você via que a pessoa não tinha conhecimento do PEI, né? Que era uma pergunta ainda, poxa vida, muito ainda, né, de quem está começando. Acabou, não tem problema, é natural isso. Tá? Agora, o que não deve acontecer na escola? Perdurar esse silêncio, quando vocês falarem com os professores. Né? Porque o silêncio, ele não te diz nada. Ou melhor, pode dizer tudo. O silêncio pode ser assim, eu não sei nada, eu não vou perguntar, porque eu posso fazer uma pergunta tola e vão ficar zombando de mim. Ou, eu não vou, por enquanto, que eu tenho que amadurecer mais para poder começar a fazer perguntas. Ou, eu não concordo com ele, mas vou fazer de conta que eu vou ficar quieto aqui porque eu não vou brigar com ele. Isso pode acontecer com você, diretor, com você, PCG, e com você, vice-diretor. Então, faça junto. Provoque. Porque a melhor coisa que acontece na escola, não só comigo, mas entre os integrantes de uma escola,
ensino integral, é quando você vê duas pessoas discutindo, não brigando, discutindo, seja diretor, professor, seja entre professores, e vocês veem que a discussão é para buscar o que é melhor para o aluno, com fundamentações, como a gente já falou, etc, etc, etc. Vocês começam a brigar por coisas, e não com as pessoas. E que é bem diferente. Porque muitas vezes, depois, no segundo semestre, lá de 2012, a diretora falava para mim, a Cleide foi uma delas, ela já falou 1000 vezes, né? Ela chegava para mim no segundo semestre, não concordo com você, não vou fazer agenda. Eu acho que a agenda é uma burocracia. Aí, não concordo, por que você não concorda? Aí ficava aquela briga, e depois, no final, a gente ia tomar café, se divertia, conversava sobre outras coisas. Então, eu não concordar com uma agenda não significa que eu não concorde com outras coisas, com você ou contra você. Vamos colocar o peixe na mesa, que a gente fala sempre. Por que você não concorda, Fabíola? Por que você não concorda, Hélia? Né? Coloque aqui na mesa, Rosângela, coloca por que você não concorda, me fundamenta. Se for ponto de vista e opinião, não tem nem discussão, porque nem vai dar. Sua opinião é diferente da minha, meu ponto de vista é diferente do teu. Agora, vamos fundamentar o que é melhor para o aluno. E vamos brigar por isso. Então, a partir do momento que tem essa briga positiva, para encontrar uma solução, uma conclusão do que é melhor para o aluno, e depois vocês tomarem café e contar piada e dar risada, fantástico. É aí que a escola fica viva. As melhores escolas que eu vi é quando você via 2, 3 professores brigando e você via que o foco da discussão dos 3 era o que era melhor para o aluno. Aí acabava a discussão, agora vamos tomar café. Vamos conversar sobre outras coisas. E agora, o que você vê que acontece nas escolas que a escola evolui é, eu não vou falar porque eu vou melindrar o cara lá. Eu fiquei magoado que o cara me falou. Eu fiquei chateado, que não sei o quê. E todo mundo começa a ficar calado, melindrado, bravo, desmotivado, descomprometido. Agora, quando você vê todo mundo brigando, respeitando princípios, premissas, 4 pilares, etc., brigando por coisas que é melhor para o aluno, cara, aí a escola vai embora. É divertido. Porque é divertido, pessoal. A escola precisa ser divertida para os professores. E uma melhor forma para ser divertida é vocês brigarem entre si para buscar o que é melhor para o aluno. Brigar por coisas, não com as pessoas ou contra as pessoas. E isso nas escolas é muito frequente, pessoal. Eu vou ficar melindrado, eu vou melindrar, eu não vou falar, porque... Não, para com isso. Só evite de falar opiniões e pontos de vista, mas coloquem, pessoal, eu acho que tem que ser feito isso por causa disso. Acabou. Tá? Perfeito. É um comecinho aí para a gente, né, para quem está no início, é o que eu falei, eu sou privilegiada, né, Guza, porque eu vim para uma escola que já está funcionando há bastante tempo e tem uma equipe que já está no programa há um tempo e já conhece. Mas a gente sabe que sempre existe alguma coisa para melhorar, para acertar, esse alinhamento, tudo que você falou agora é muito importante. Aí eu já começo a pensar, né, eu e a Hélia, a gente já começa a conversar aqui, o que fazer para alcançar algo a mais, né? Sempre alcançando algo a mais. A nossa escola tem que se superar, sempre. Fabíola, você já é antiga, você já é conhecida, posso utilizá-la como exemplo para ser vítima? Pode. Vamos falar de você no segundo exemplo, mas no primeiro exemplo. Eu sou diretor PCG e vice-diretor de uma escola nova. Você começou hoje, igual da mesma forma com todos os professores. Esse diretor novo, que não é você, tá? Mas tem alguns aí que está começando junto com os professores, tá? Você, diretor novo, que está começando hoje junto com os seus professores, você sabe mais do que eles sobre o PEI? Não. Tem obrigação de saber mais do que os professores sobre o PEI? Não.
Todo mundo chegou hoje, cara. PCG, eu tenho que mostrar que eu sei mais que eles. Cara, não tente disfarçar, que todo mundo vai perceber que você não sabe também. Vice-diretor, você sabe mais de PV, de tutoria? Não sabe, igual os outros, cara. Não tente disfarçar que você sabe, que todo mundo vai perceber que você não sabe. E eu falo sempre, isso desde o PEI, lá do começo, é a fundamentação das formações do PEI. Você tem que se despir para entrar no PEI. Você tem que tirar muitas coisas que você trazia do passado para entrar no PEI. Porque o PEI tem mais de 70 inovações, você não vai conseguir saber fazer tudo no primeiro dia, diretor, PCG e vice-diretor, e também os professores. Então, você tem que estar aberto para aprender coisas novas, que não vai ser rápido, não vai ser fácil. Então, você tem que estar o quê? Com o coração aberto para aprender e a mente aberta para aprender. Então, você tem que ser, no primeiro momento, inteligente. De entender isso e não querer mostrar que você sabe e que você não sabe. Você tem que ser inteligente, entender que você não sabe igual aos outros. Porque se você querer mostrar que sabe, todo mundo vai perceber que você não está sendo inteligente. Você tem que ser corajoso. Corajoso, exato. E assumir que não sabe. E não deu para você aprender ainda. E terceiro, você tem que ser humilde. Fala, professor, eu também não sei igual você. Vamos fazer juntos? Então, a primeira característica, uma das primeiras, do diretor, principalmente, é que ele seja inteligente, seja corajoso e seja humilde. Que não pode ser ao contrário. Não pode ser ignorante, não pode ser covarde, e não pode ser soberbo. E existe uma luta na cabeça das pessoas, boa parte das pessoas que entram no PEI, que bloqueia ele, e fala, eu tenho que saber tudo. Não tem que saber nada, cara, você entrou hoje. Você não tem obrigação nenhuma de saber mais que o professor, você entrou hoje igual a ele, cara. Mas eu preciso mostrar que eu sei mais que... Não, cara, você não está sendo inteligente, você não está sendo humilde, você não está sendo corajoso. Tá? Agora, a Fabíola. Entrou numa escola que está funcionando bem. Sempre tem coisas para melhorar, Fabíola. Sempre vai ter. Eu acredito nisso. Agora, recomendação para você, faça junto com a sua equipe. Fazer junto com a sua equipe é você ser corajosa, é você ser inteligente e você ser humilde. Era isso que eu queria te falar, Fabíola. Com certeza. Obrigada, Guzo. Muito obrigada mesmo. Foi excelente o nosso bate-papo aqui. Um aprendizado e tanto, sempre. Muito bom. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. O Instituto aí Realiza Brasil, né, que proporciona isso para nós. Como eu acabei fazendo o link, eu e a Hélia, né, a Hélia falou da gente fazer a reunião com você, eu passei para o pessoal, quero agradecer também a presença de quem entrou aí no nosso bate-papo, o pessoal de Santo André, de outras diretorias também, agradecer as supervisoras, né, eu vi que a Daniela Massucci, ela é a supervisora da nossa escola, ela está presente também, participando, a Rosângela, supervisora que já está há bastante tempo na PEI, agradecer também. Agradecer a minha equipe, que eu realmente estou aprendendo dia a dia com elas. Elas são excelentes, muito parceiras, né? E eu quero estar aí junto. É o que eu falei, eu visto a camisa e vamos lá, vamos aprender junto, ser corajosa mesmo, porque não é simples, né? Eu falo, pegar uma escola caminhando aí, mas é o que eu te falei, eu acho que eu sempre tenho alguma coisa para agregar, tenho o meu olhar aí, a minha vontade de trabalhar e o meu prazer em estar aqui. Isso é extremamente importante. Muito obrigada, Guzo. A Hélia também, se quiser falar alguma coisa. Ai, gente, nossa tarde chegou ao fim, né? Foram 2 horas de muita aprendizagem. Guzo, cada dia mais aprendendo. Adorei esses 3 adjetivos que um diretor tem que ter.
não tinha pensado nisso, mas uma coisa que eu já escrevi aqui, inteligente, corajoso e humilde, é assim que a gente constrói, né, as coisas dentro de uma escola. Fabiola foi um grande presente, né, veio no lugar da nossa eterna diretora, né, todo mundo sabe do nosso respeito e amor por ela, mas nós temos que seguir. E assim, foi um presente, porque para ser diretor não é fácil. Eu fiquei um mês, foi o pior mês, eu fiquei muito mal, porque era um peso enorme de uma coisa que eu não almejava para mim. Muito difícil, mas agora a gente vai colher, continuar colhendo os frutos que foram plantados. De novo, você já me fez ter que voltar num monte de documentos, porque eu fui ouvindo e percebendo que tem coisas ainda para a gente corrigir, resgatar. Ah, gozo, viu? Tô achando que eu tô terminando meus estudos, já vou ter que fazer tudo no meu PIAF de novo. Tem muita coisa para a gente rever. Para os que estão entrando agora, é tranquilidade, né? A Cleide falou isso também na formação na live, é calma, a gente compartilha materiais, a gente compartilha formações, a gente está aqui para um ajudar o outro, nós acreditamos nesse ensino de qualidade, eu acredito. Vendi aqui para a Fabiola, facinho o peixe, vendo para qualquer um. Meus filhos são de escola PEI, então é muito orgulho. E como diz lá naquelas perguntas lá da 360, você se considera o embaixador do programa? Me considero. Visto a camisa, venho aqui, a gente dá a cara a tapa, porque tem hora que a gente troca aí as concordâncias nominais e verbais, e sabe que é professor que não pode errar nunca, né? Mas não tem problema nenhum. Não tem problema de fazer essas trocas, não, que depois a gente corrige. Mas o legal é poder participar e ter essas trocas com vocês. Guzo, muito obrigada. Instituto Realiza Brasil é nosso parceiro maravilhoso, adoro esses meninos. Fora tudo isso, sempre em outras causas, né, Guzo, ajudando a gente, participando, mas ter essa tarde com uma pessoa desse gabarito, não é para qualquer um não, hein? Tá bom? Muito obrigada. Passo a palavra para as suas últimas considerações. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade da Escola Cristina Fittipaldi, né? Grande parceira, muito bem lembrada da nossa diretora Rúbia, né? Carinho bastante grande por ela, vai deixar saudades. E a gente fica emocionado, né, de lembrar da Rúbia, né? Fabiola, você tem um papel bastante importante nessa escola, né? Dar continuidade e melhorar ainda mais o que a Rúbia já tinha feito, porque ela já sabia que tinha muito mais coisas para fazer, né? Então, eu agradeço em nome do Instituto Realiza Brasil e, pessoalmente, também um carinho bastante grande pela escola, por todos vocês, tá bom? Muito obrigada, Guzo. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada pela participação de todos. E nos vemos mais para frente aí. Vamos nos falando sempre trocando experiências e agradecer. Olha, não tenho nem como dizer, Guzo. Essa tarde foi realmente muito bacana, de aprendizado sempre. E espero que a gente faça novas, né? Outras aí para ir acrescentando, porque tem bastante coisa para aprender. Como a Elia falou, sempre vai ter alguma coisa a mais para a gente mexer aí para melhorar, né? Sempre para melhorar. Tá bom, Guzo? Olha, muito obrigada. Pessoal, vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Eu tenho que agradecer muito aqui os meninos do Renner Caran, Celso e Henrique, que nos ajudaram gravando a live, tá? Vai estar o Meet vai estar disponível depois no Facebook da nossa escola do Renner Caran. Tá, Henrique? Se você puder compartilhar lá para a gente. Tranquilo. Depois... para nós aqui. Tranquilo, pode deixar que nós vamos fazer isso. E como sempre, né, estamos juntos, né, para isso que estamos juntos. E obrigado, viu, Guzo? Henrique, depois você manda o link para mim, por favor? Mando, pode deixar. Um grande abraço. Um abraço, tchau, pessoal. Todo mundo bem vocês, viu? Sucesso para vocês. Espera aí, Guzo, nós vamos tirar foto. Tá. Ó, quem está com a câmera fechada, abre para aparecer todo mundo aqui na tela, cabe 49 pessoas, né? Nós estamos em 53. Elisângela, abre sua câmera para você aparecer na foto, Nelise. Tá bom? Isso, ó, Cíntia abriu. A Dani, beijo, super linda.
Ao Celso. Vamos lá para a foto? Obrigada, gente. Um beijo, viu? Muito obrigada. Tchau, Tchau. Beijo. Ai, Gorete, Tchau, linda. obrigado. Beijo. Agora que eu te vi, Gorete. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, dona Dirlessa, um beijo.